Então vamos dar sequência quanto à formatação aqui, e após mesclar eu gosto de fazer o seguinte: seleciono ela toda, botão direito e coloco uma borda. Tem aqui a opção de formatar célula e tem também aqui as opções das bordas direto. Porém, por essa área aqui, ó, se você simplesmente coloca, por exemplo, todas as bordas, ele fica ali, mas você não consegue editar a cor, não consegue editar a espessura, tipo de traço, nada disso. Então, se você clicar aqui abaixo, vai ter a opção mais bordas. Você vai entrar na janela aqui de configuração de borda. Tem tanto essa opção, vamos acessar por ela, e também tem a opção de formatar células, como eu mostrei, e você acessa a guia de borda. Então ele carregou aqui, ó, eu posso fazer também dessa forma, botão direito, formatar células, que aqui eu tenho a opção de borda. Tem outras também que nós vamos ver já já. Vou selecionar um tipo de traço aqui, ó, pode ser esse, uma cor para ele, vou colocar uma cor azul aqui, e aqui a pré-definição de como eu vou inserir. Eu não vou marcando aqui aos poucos, eu quero colocar em tudo. Se eu marcar contorno, ele coloca em volta, mas eu quero dentro também, então vou marcar também interna. Sempre contorno interno, caso você queira colocar em tudo. Perfeito, borda inserida. Cor no fundo, como que eu trabalho com uma cor no fundo? Vou clicar aqui em estoque, aqui eu tenho os recursos de fonte, eu vou aumentar um pouquinho, deixar em negrito. Cor no fundo é nessa latinha aqui, vou deixar ela preta e a cor, por exemplo, do texto ali, branca, senão ele não vai ficar visível. Posso selecionar mais de uma célula ao mesmo tempo, os cabeçalhos, que são os títulos, né, o início de cada coluna, eu gosto de deixar eles em negrito. Vou colocar uma outra cor também, um pouco mais clara aqui para eles. Ok, vou selecionar o restante, que é todo o conteúdo, e dar uma terceira cor. Então a parte de formatação é muito simples, né? Não tem muito segredo. Outra coisa, quando for valor, vou selecionar as 3 células que são valores, sempre aplicar aqui um valor monetário, um estilo monetário para ele. Então aqui eu tenho reais, dólar, euro, eu vou clicar aqui em reais, eu tenho ali ele com estilo de moeda. Então nunca precisa digitar o cifrão, nada disso, é só você digitar um número inteiro como eu fiz e aplicar o valor. Códigos geralmente são mostrados assim, ó, 001, 002, porém ele não aceita dessa forma. Então ele não aceita o zero antes aqui, ó. Como eu faço? Eu seleciono as células, né, botão direito, formatar célula. Todas as propriedades referentes à célula você encontra nesse painel. Aqui tem alguns desses recursos, porém é mais limitado. Por exemplo, aqui eu consigo colocar moeda, porcentagem, mas para pôr esse zero anterior eu não consigo. Isso é número fracionário, mas eu posso vir aqui em personalizado, acho mais fácil dessa forma, e digitar como eu quero que a célula fique aqui, ó, nesse campo geral. Então eu quero que fique 001, então eu vou colocar 00, não posso pôr 1, senão 1 vai em todas. Eu repito o 0, porque esse último 0 ele vai ser substituído pelo número já contido lá. Ok, perfeito, ficou da forma ali que eu queria. Se eu quiser fazer também uma virada, uma posição de célula diferente, eu vou selecionar os cabeçalhos e eu tenho aqui em cima esse recurso AB, que é a orientação da célula. Eu posso inclinar ela de várias formas. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Poderia deixar um texto na vertical, né? Eu tenho, por exemplo, um texto qualquer aqui, ó. Não mostrei essa orientação não, mas eu tenho aqui outras formas, texto vertical, então dá para você mudar a posição da célula, é interessante saber isso aí. Eu vou voltar ela ao normal, eu não quero ela dessa forma, é só clicar novamente, ó, ela já volta ao normal, mas é só para que vocês tenham conhecimento desse recurso. Tem um outro recurso também, vou fazer aqui, por exemplo, vou dar um duplo clique ali para editar, ou eu clico uma vez e edito aqui em cima na barra de fórmula mesmo. Vou colocar aqui antes quantidade em estoque. Vamos supor que a palavra em estoque eu queira que desça para baixo, né? Que fique aqui abaixo e quantidade fique acima. Então vou clicar na célula, a primeira coisa é dar um clique nela e marcar a quebra de texto. A quebra de texto acontece quando uma célula, né, um texto, aliás, uma palavra não é suportada pela largura da célula. Então significa que se essa palavra chegar aqui no final, ela desce. Então, por exemplo, vamos fazer lá, ó, eu vou clicar aqui, ó, antes do em estoque, vou segurar a barra de espaço para que ele passe da largura. Quando ele passar da largura, ele vai descer. Vou dar enter agora. Não precisa nem ser tudo. Passou um pedaço da palavra, ele já desce. Aí eu preciso de aumentar a célula. Então, toda vez que você tiver uma célula muito grande, você vai ter que usar esse recurso do espaço. Aqui, se eu colocasse, por exemplo, quantidade vendida, ó, automaticamente, por ser uma célula com a largura menor, ele já não caberia. Aí se eu clicar e aplicar a quebra, ele já desce automaticamente. Mas quando não descer automaticamente, você tem que utilizar esse recurso do espaço, como eu fiz ali. Então é a mesma coisa que em valor total. Eu quero valor em cima e total embaixo. Se eu quebrar, nada acontece. Mas se eu clicar entre eles e der espaço, ó, o total passar, pronto, agora ele já desce. Então tem que ter cuidado para utilizar de forma correta esse recurso. Na próxima aula nós vamos fazer o seguinte.
fazer o cálculo aqui das formas e eu já vou começar a explicar e entrar aí, né, em funções.